Olá, muito boa noite. Nós estamos aqui hoje com a nossa live falando sobre a permissão. Nós vamos falar hoje o que é permitir, o que é não deixar que o medo tome conta da nossa vida, não deixar que os medos nos impeçam de fazer as coisas que a gente gostaria. Então nós estamos aqui hoje para isso. Nós vamos falar, nós vamos ter sorteio no final. Todo mundo que estiver aqui na live, que chegar aqui, que permanecer aqui, vai estar concorrendo, como eu havia prometido na última live, a uma sessão de psicoterapia para entender melhor qual a sua dificuldade, qual o seu medo. Muita gente não consegue destravar para um monte de coisas, e aí é muito interessante que a gente faça esse destrave. Se você conhece pessoas que gostariam de destravar, nós estamos aí com a presença da Alice, minha filha. Ela vai estar anotando os nomes de todas as pessoas que interessarem em participar desse sorteio. Depois ela vai trazer o papel aqui para mim, para que a gente no final da live possa estar sorteando. Ela vai escrever, anotar os nomes no papel. Depois nós vamos tirar os nomes, colocar alguma coisa e sortear. Seja bem-vinda, Eliane, muito bem-vinda. Vamos hoje perceber os medos, as dificuldades, a permissão de ser aquilo que a gente quiser, fazer aquilo que a gente tem vontade, e às vezes o medo não deixa. Ilma, seja muito bem-vindo, obrigada pelo carinho de sempre, estar aqui conosco. Nós vamos hoje tirar muitas dúvidas. Qual é o seu medo? Já vai pensando aí qual que é o seu medo, qual que é aquilo, que te trava hoje em dia, que te atrapalha de fazer suas coisas. Mila, muito bem-vindo. Qual que é sua maior dificuldade, seu maior medo? O que te impede às vezes de terminar alguma coisa ou de começar algo novo? Tudo isso nos trava. Então, isso é o permitir. Então, vem cá conosco. Alice vai anotando todo mundo aí. Eliane Santiago, Ilma, Braga, Mila, Turola, né? Turola. Vai anotando todo mundo aí. Bianca, Sena, vai anotando, porque aí nós vamos ter uma sessão de psicoterapia para ver no que você precisa destravar, o que te impede de talvez alcançar aquele sonho, aquele desejo, às vezes até que está adormecido ali e há muitos anos ou há pouco tempo. Muito boa noite a todos que estão participando. Quem quiser pode deixar nos comentários também para estar anotando e participando do nosso sorteio. Vai ser um prazer atendê-los. E iniciando a nossa live de hoje, né, é a permissão. Essa palavra é muito importante e a gente vai entender. Boa noite, Daiane. Entender o que podemos fazer para conseguir aquilo que a gente quer alcançar. É montar um negócio, é começar um relacionamento. Muito bem-vindo, Fernanda. Obrigada pela presença aqui. Vamos lá para o sorteio. Todos que estiverem aqui vai participar do sorteio de uma sessão de destrave ou daquilo que te impeça de ter uma vida melhor, uma vida mais ativa naquela área que você deseja. Eu costumo trabalhar com o destrave, né? O destrave emocional, social, familiar e financeiro. Então isso tudo são coisas que nos impedem às vezes de crescer enquanto pessoa, enquanto ser humano, e nós temos aí várias pessoas que às vezes é isso que impede, né? Muitas vezes de alçar altos voos. Então, se é esse o seu caso, vamos lá, vamos
participar dessa live, entender o que a gente precisa fazer. Boa noite, Bia, Rodolfo. Vamos lá, vamos entrando aí para que a gente consiga fazer esse sorteio no final. Todos que entrarem, que participarem, deixa aí a sua pergunta. Qual o seu medo? O que te trava hoje? Vão deixando aí nos comentários que eu vou estar aqui respondendo. Vamos falar aí em permissão. O que é a permissão? Já está aí nos comentários o link, vou pedir para colocar também no meu store, coloca lá por favor, para que mais pessoas possam assistir essa live, para que mais pessoas possam entrar e concorrer aí esse sorteio a uma sessão de psicoterapia de destrave. Vamos lá. Então a permissão, ela é algo que nos permite, né, que nos faz alcançar ou nos trava. Ela impede que a gente faça muitas coisas na vida da gente. E ao contrário, quando a gente permite, quando a gente deseja e consegue destravar, a gente consegue ir muito longe. Então, é muito importante o quê? Primeiro, sonhar. O que você deseja? O que você deseja alcançar? Qual medo você deseja libertar? Isso é a primeira coisa. Se você já tem em mente, aí pega um papelzinho e anota. Ou o seu sonho, ou o que te impede de sonhar. Qual medo que te trava hoje? Boa noite, Luciano, Eunice. Vamos aqui conosco, vários lugares. Vamos participar online também, pode, viu, gente? A sessão pode ser online tranquilamente. Então, vamos chegando aí as pessoas para que possa tá participando aí. Luciene, seja muito bem-vindo, todos aí. Um prazer tê-los aqui conosco. Sobre esses medos, essa permissão. O que te impede hoje de avançar? O que hoje é uma situação, um medo, uma dificuldade que faz com que você não consiga fazer aquilo que você deseja? É financeiro? É algo que você depende de outra pessoa financeiramente? Ou é o medo do fracasso, medo de dar errado? Quem tá pronto já morreu. Você já viu essa frase? Quem tá pronto já morreu. Nós estamos aqui aprendendo, todos nós. Então a melhor forma da gente perder o medo é a gente enfrentar. Como é que a gente sabe se vai dar errado uma coisa que a gente nem fez? Então o primeiro passo é você enfrentar os medos, é você correr atrás. Quando eu escutei essa palavra permissão, eu pensei, você é só permitir, então tá tranquilo, eu permito. Então é só falar? Será que é só falar, eu permito e pronto? Então, a questão é, a partir do momento que você permite, o que você pode fazer para alcançar aquilo que você quer. Não é só falar em permissão. Será que o seu medo é da rejeição? De ser rejeitado naquilo que você gostaria de estar conseguindo? Como é que você sabe que você vai ser rejeitado? Muitas vezes, coisas que a gente vem trazendo ao longo da vida é que vai nos travando, né? Quando a gente é criança, quando a gente é bebê, quando você chega com um bebezinho perto de uma pessoa que ela confia, que ela conhece, ela se joga, ela dá os braços, né, para aquela criança, para aquela pessoa que ela confia, que ela conhece, e ela não tem medo. Já percebeu que ela não tem medo? Ela simplesmente vai, ela simplesmente se deixa levar, ela joga o corpinho, e a gente tem esse medo. Então a gente vai adquirindo ao longo da vida. Esse medo a gente vai adquirindo à medida que as pessoas vão, muitas vezes nos podando.
às vezes até pelo bem, achando que é o melhor, achando que é questão do perigo, questão de conseguir, de repente, não se machucar, não errar. Só que aí também você não vai em frente, você não enfrenta. Então, olha só, a primeira coisa que a gente deve fazer para que a gente consiga destravar é enfrentar o medo, é a gente tentar dar um passo à frente, assim como aquela criança que ela se joga nos braços das pessoas, né? Ela se joga no braço de quem ela conhece, ali confiante que a pessoa vai pegar. Assim também nós devemos nos jogar naquilo que a gente gostaria de conseguir. É importantíssimo a gente enfrentar aquilo que a gente deseja para a gente alcançar aquilo que a gente quer. E aí, à medida que você vai vendo o quanto você pode ir, aí você começa a perder o medo. Não adianta você alimentar esse medo. O quanto você alimenta o medo, ele vai te travando cada vez mais. Então dê passos pequenos. Eu venho falando isso nos meus vídeos. Pequenos passos diários vão nos ajudando a enfrentar aquilo que a gente gostaria. Então, gente, olha só. O primeiro passo, escreve aquilo que você gostaria de alcançar, para então você conseguir dar os passos para ir perdendo o medo. Escreva aquilo que você gostaria. Se você gostaria de começar um relacionamento, se você gostaria de terminar um relacionamento, se você gostaria de mudar de profissão, fazer a transição de carreira, isso tudo faz com que você entenda qual é o seu medo diante daquilo que você quer. Então, primeiro você precisa saber o que você quer, para depois você entender qual é o seu medo e aí então ir em direção a ele. Seja muito bem-vindo, todas as pessoas que estão chegando agora, Juliano, Matheus. Vamos lá, vamos participar do nosso sorteio no final da live. Envia nós temos aí nos comentários o link da live. Envia para aquela pessoa que você percebe que tem medo, que não consegue, tem muita vontade, tem um sonho e não consegue alcançar. Manda aí para aquela pessoa para que a gente possa levar essa live para ela também, essa permissão para essa pessoa também, que você acha que deveria estar ouvindo essa live. E continuando, né? Você vai dando pequenos passos de cada vez até você chegar. Não tenha pressa. Tudo que a gente tem pressa, a gente não consegue. Não é por falta de habilidade. É porque você vai com muita sede e acaba desistindo. Observa quando as pessoas começam e se propõem a fazer uma dieta, e aí uma mudança muito brusca de uma vez. Quando se propõe a fazer atividade física, que é tão importante, e aí vai de uma vez. E as pessoas vão ali começando, eu quero muito emagrecer, eu quero muito fazer atividade física, mas começa de uma vez. Boa noite, Patrícia, seja bem-vinda. Muito bom ter vocês aqui, Renata, Lucimar, seja muito bem-vindo a todos. Nós vamos ter sorteio, fica aí pra gente participar do sorteio aí, que no final da live eu vou estar sorteando uma sessão de psicoterapia de destrave, para que você compreenda aquilo que te impede de alcançar o que você deseja na sua vida. Gente, não é mágica, é um processo.
E quando a gente pega as ferramentas certas, quando a gente consegue perceber aquilo que falta, a gente consegue aquilo que quer. Você já escreveu aí? Já colocou no papel aquilo que você gostaria de alcançar? Talvez aquele sonho adormecido há muitos anos, talvez uma vontade, um desejo de uma transição de carreira, de fazer outra coisa, e o medo vem e atrapalha. E é o medo que eu falei, medo da rejeição, medo do fracasso, do desconhecido. Então tudo isso impede a gente de alcançar. Então a permissão que eu estava explicando é justamente essa primeira vontade de alcançar aquilo que a gente deseja. E aí a gente vai em pequenos passos para poder alcançar aquilo que a gente quer. Os sonhos, gente, eles são essenciais para a gente ser feliz, para a gente alcançar a realização pessoal. Tem gente, às vezes, que não consegue alcançar justamente porque não tem um sonho. Como você vai alcançar, como você vai se sentir realizado se você não tem um sonho? Então o sonho ele é importante. Às vezes você não está satisfeito com o emprego que você está, você não se sente realizado. Eu tenho situações no consultório que chegam de pessoas que não se encontram profissionalmente e aí acabam tendo medo de mudança, de ir para outro emprego. Boa noite, Vitória, seja bem-vinda, obrigada por estar aqui conosco. Olha para vocês verem, isso pode mudar tudo quando a gente ganha essa coragem, quando a gente consegue ir em direção àquilo que a gente deseja. Aí a gente fala assim, olha, muitas vezes o meu sonho é seguir determinada profissão ou empreender em alguma coisa, mas o mercado está saturado, está cheio de gente aqui. Pessoal, quando a gente tem o desejo, quando a gente quer, quando a gente decide, faz toda a diferença. É totalmente diferente. Como que o dinheiro vem, como que o dinheiro rende? Olha, eu estava percebendo, comecei a falar e depois eu acabei desviando, mas quando eu percebi essa palavra, quando eu descobri essa palavra permissão, eu pensei como seria essa questão, será que é só falar, né, permissão? E aí eu entendi que quando eu fui construir a minha casa, quando eu queria muito ter a minha casa, mas eu ainda não tinha, eu morava de aluguel. E aí eu despertei para construir e falei, olha, vamos construir. Eu simplesmente falei, vamos construir. Mas eu não tinha terreno, eu não tinha casa, aliás, eu não tinha conseguido financiamento, terreno, não tinha projeto, não tinha nada. Mas eu simplesmente falei, eu quero construir. Isso tem mais de 20 anos. E a partir desse momento, o que foi a primeira coisa que eu fiz? Eu fui, se eu quero construir, como que eu posso? Aí eu posso ir atrás de um financiamento, porque eu nem sabia como funcionava. Como que eu sabia que eu não ia conseguir? E aí eu fui atrás de um financiamento. E aí eu fui descobrindo como era feito o financiamento. A partir do momento que eu descobri como que era feito o financiamento, eu comecei a procurar, a olhar as casas, olhar terrenos, e aí eu fui caminhando um dia de cada vez, um passo de cada vez. E eu esqueci de um detalhe. A princípio, eu queria, assim, eu sonhava pequeno. Eu queria comprar a casa que eu estava, que era uma casa mais velha, mas estava tudo bem. E aí, de repente, eu falei, não, peraí, eu quero mais. Eu quero construir. Eu quero construir a minha casa, eu não quero mais essa casa. E eu havia ido lá e tentado ver como que era financiar e tal. E aí, tinham perdido os meus papéis. Eu esqueci desse detalhe. Tinham perdido os meus papéis. Quando eu comecei a sonhar, primeiro foi comprar a casa que eu estava. Eu sonhei pequeno.
Mas já era uma coisa, para mim era grande, mas ainda perto do construir ficou pequeno. E aí quando eu fui ver a questão do financiamento, tinham perdido os meus papéis, já fazia um ano. E aí eu tive que fazer tudo de novo. Só que mal sabia eu que a partir daquele momento eu estava permitindo construir a minha casa. Eu tinha mudado, por isso que não tinha saído, porque eu podia mais. E aí eu fiquei ali até eu conseguir mexer nos papéis todos de novo, conseguir juntar tudo. Aí como eles tinham perdido, eles mesmos tiraram as cópias para mim. E a partir dali eu fui correr atrás dos terrenos que eu não tinha, de uma planta que eu não tinha. E hoje eu já quitei a minha casa. Hoje eu moro na casa que eu sonhei naquele dia, naquele momento, e a partir daí eu consegui. Claro que a gente tem ajuda dos familiares, é claro que a gente não é tudo sozinho, não. Mas primeiro eu tive que sonhar e permitir. Muitas pessoas nos ajudaram, muitas pessoas contribuíram conosco, ajudaram no terreno, ajudaram às vezes dando alguma coisa a mais ali para nós, né? Mas o mais importante, eu tinha permitido aquilo que eu queria. Qual é o seu sonho? Escreve aí. Se você não quiser escrever na mensagem, nos comentários, escreve num papel. Aproveita hoje, não perde essa oportunidade. Qual é o seu sonho? Qual é o seu desejo? E o que te impede? Naquele momento, o que me impedia era o financeiro. Se fosse ver ali a minha realidade, eu não poderia ter a casa. Mas eu permiti e eu falei, eu vou conseguir. Mas não adiantava eu querer conseguir, mas se eu não fosse atrás do terreno, se eu não fosse atrás das pessoas para ver se meu financiamento ia sair. Então é um passo de cada vez. E depois veio a permissão, porque quando eu era adolescente eu tinha muita vontade de fazer psicologia. Meu sonho era fazer psicologia. Mas na época a condição não era favorável para que eu conseguisse fazer o curso de psicologia. Então eu fiz outros cursos. Primeiro eu cursei letras, depois eu cursei pedagogia, eu fui dar aula, foi a minha primeira profissão. Mas aí eu sonhei ainda mais alto. Até então, como foi a questão do sonho da casa, eu achei que eu ia ficar por ali mesmo, mas eu nunca permiti ficar no mesmo lugar. E aí, quando veio a psicologia para Varginha, eu consegui realizar o meu sonho. Ah, mas já tinha família, já tinha filhos, isso não me impediu. O que te impede hoje? Por quê? O que te impede e por quê? E aí eu fui fazer a psicologia. Deixei, claro que em boas mãos, deixei casa, deixei filhos e eu fui em busca do meu sonho. Claro que eu continuei trabalhando, continuei investindo, continuei correndo atrás, mas ali naquele momento eu estava atrás do meu sonho também. Então, os meus filhos não me impediram de sonhar. Pelo contrário, eles sempre me deram forças para que eu fosse atrás dos meus sonhos. Então, qual é a sua desculpa hoje? Qual é a sua desculpa para aquilo que você sonha? Porque às vezes são desculpas que a gente tem para ficar no mesmo lugar, na zona de conforto. O que te impede hoje? O que te impede de alcançar aquilo que você deseja para a sua vida, para a sua família, para a sua casa?
eu nunca realizei um sonho na minha vida e estou passando por momentos difíceis. Olha, sonhe, não deixe de sonhar, não desista. Obrigado pela participação. E se você não consegue, se você não está conseguindo, busque uma ajuda para você conseguir. Talvez um clique, uma chavinha que vire, você consiga realizar o seu sonho. Muita coisa que a gente não consegue realizar são padrões que a gente tem na vida da gente, que eu chamo de crenças limitantes. Já ouviu falar em crenças? Essa nossa colega que está dizendo aí que não consegue realizar os sonhos. Olha, talvez são travas que você tem na sua vida que a gente pode entender melhor e pode destravar. A questão é a gente entender o que está acontecendo. A questão é a gente perceber aquilo que está atrapalhando a gente de conseguir. Qual o medo, qual a dificuldade, momentos difíceis, olha, escuta o que eu vou te falar. Momentos difíceis a gente sempre vai enfrentar. Se a gente for esperar acabarem os momentos difíceis, a gente nunca vai fazer nada. Nunca. Lembra quem participa das lives, quando eu falei do coração? As batidas do coração, elas têm altos e baixos, não é? Tum-tum, tum-tum, tum-tum. Esses momentos altos e baixos é o que nos permite estar viva. E eles nunca vão parar, porque se eles pararem, a gente não vive. Então não espera passar os momentos difíceis. Faça dele a sua força para poder conseguir aquilo que você quer. Mas é importante a gente entender quais são os padrões que a gente tem na vida que nos impedem de sonhar. Talvez seja uma dívida, o medo de entrar numa dívida, mas se você tiver um bom retorno, você vai conseguir pagar. Se você priorizar, você vai conseguir pagar. Então, pense nisso. Não desista do seu sonho. Eu quero ver você ainda, você que colocou aí nos comentários que nunca realizou um sonho. Vá em busca, permita-se. O que falta? Dê um passo de cada vez. Que seja um pouquinho. O que eu posso fazer hoje? O que eu posso fazer amanhã? Pessoal, quando eu fui fazer a psicologia, a Alice tá aí anotando os nomes para mim. Eu tava grávida dela. E eu tive que ficar de repouso 6 meses. A Alice tem 10 anos hoje. Eu tive que ficar de repouso 6 meses. Sabe o que é ficar deitada 6 meses? E isso não me impediu de fazer a psicologia. Isso não me impediu de terminar a faculdade. Muitas pessoas me ajudaram. Gravavam as aulas, eu ouvia final de semana, fazia os trabalhos deitada, entregava. Mas era o meu sonho fazer a psicologia. Lembra que eu falei? Desde muito pequenininha, desde muito novinha. Mas só mais tarde eu pude realizar, mas eu não desisti. E aí eu fui percebendo que a permissão já fazia parte da minha vida, eu só não conhecia. Eu só não entendia o que me travava. Por isso que é importante a gente descobrir qual é o padrão. Boa noite, Gilda, seja bem-vinda. Qual é o padrão que você tem seguido na sua vida que tem te impedido? Aquilo que às vezes você aprendeu na infância, não entre em dívida, você não pode ficar devendo, mas não é dívida de você não pagar. Se hoje você trabalha, se hoje você vai priorizar, talvez você fique um bom tempo sem comprar algumas coisas, talvez você fique, como eu fiquei de repouso, impedida, né, de fazer um monte de coisas, mas hoje eu tô aqui com vocês.
Sou psicóloga, hipnoterapeuta, faço os destraves. Várias pessoas já conseguiram inúmeras situações que conseguiram ficar bem, que conseguiram melhorar de vida, que conseguiram sair, às vezes, chegar a 2 dígitos do peso por conta de um dia de cada vez, um passo de cada vez, e entender o que estava acontecendo. Pensa nisso e não desiste de sonhar. Escreve para você hoje, coloca lá, hoje, 10 de março de 2026, tô errando não, de 2026, eu estou aqui lendo a carta na qual eu me comprometi a realizar tal coisa, e quando você lê daqui um ano essa carta, o que você vai querer ter realizado? O que você vai querer ter conseguido? Você que colocou aí nos comentários, escreve, não deixa de escrever essa carta não. Escreva para você e vá em busca daquilo que você precisa fazer. Se você precisar de ajuda, vai atrás para conseguir realizar teu sonho. Vai descobrir aquilo que você quer realizar na sua vida, o que falta, qual medo, o que te trava. Para quem está chegando agora, nós estamos aqui fazendo a live sobre permissão na nossa vida. Permitir. Vou contar uma outra situação na qual eu permiti e alcancei. A minha filha, a mais velha, ela entrou aí, ela colocou o link para vocês aí da live. Ela sempre quis fazer medicina e até então ela estava tentando fazer a federal e ela tentou durante 4 anos. 4 anos naquela luta, eu sou testemunha da luta dela para poder entrar na medicina pela federal. Mas ela não tinha conseguido, porque como ela fez, todo mundo sabe que quando estuda na escola particular, a nota de corte é muito maior, né? E com isso, ela não conseguia entrar. Ela entrava em todas que o que ela quisesse, ela conseguiria, menos a medicina pela concorrência. Não dava. E quando foi o ano passado, eu falei pro meu marido, vamos lá, deixa eu só ler o comentário aqui. Perdi meu pai com 3 anos, casei com 17 anos e trabalhei muito para ter um filho. E depois de 8 anos descobri que o meu... Deixa eu só ver aqui. Descobri que o meu ex-marido não podia ter filhos. Entrei em depressão, mas eu vivi 25 anos casada com um narcisista. Aí, ó, isso aí trava muito. Que não me deixou fazer nada. Em 20 entrei em crise fortíssima de depressão. Ele me abandonou sem dinheiro, sem nada para comer e muito doente. Então, olha só, mais um motivo para você correr atrás do seu sonho. Assim como eu corri depois, não importa a idade, não importa quantos anos se passar. Você pode tratar, você pode melhorar da depressão, você pode melhorar de tudo isso e conseguir realizar o seu sonho. Escreva a sua carta, coloque a sua carta, o seu sonho na carta e vai atrás. Faça aquilo que for necessário. Se é um medo, se você precisa de ajuda para esse destrave, busque essa ajuda. Busque esse processo para você ter orgulho de você mesma, para você sentir o quanto você pode. Isso é para você também hoje.
Eu acredito em você, eu sei que você pode. Eu vi inúmeras pessoas com depressão. Eu vejo isso todos os dias e alcançando coisas boas. E hoje, após conseguir sair dessa depressão, após conseguir melhorar, porque, gente, a depressão ela mexe com a autoestima. Se você casou com um narcisista e viveu toda essa situação aí, você precisa se ajudar. Você precisa descobrir o quanto, se você tá aí contando essa história, você é uma vitoriosa. Você já é vitoriosa, minha querida. Você já é uma vitoriosa. Você tá aí contando de pé. Você conseguiu. Isso já é uma vitória. Para conseguir o seu sonho é apenas um passo. É um processo, mas um dia de cada vez. Se você já chegou até aqui, não desanime. Você consegue. Eu tenho certeza disso. Você ainda vai me contar que conseguiu. Mas com calma, não tenha pressa. Um dia de cada vez, um passo de cada vez. Se você conseguiu ficar livre dessa situação, ele ter te abandonado foi um favor que ele te fez para você se libertar dessa situação, porque talvez você sozinha não conseguiria. Tem coisa que é livramento. E voltando ali só para finalizar a questão da minha filha, hoje ela está no 2º ano de medicina, porque eu cheguei pro meu marido e falei, olha, nós vamos deixar ela fazer o vestibular das faculdades, jogar a nota do Enem nas faculdades particulares. Ela tirou primeiro lugar em todas que ela fez. Todas as faculdades particulares ela ficou em primeiro lugar. E hoje ela cursa 2º ano de medicina. Nós estamos aí, mês após mês, dia após dia, mas nós permitimos, nós falamos, ela vai. É claro, gente, que a fé nesse momento nos ajuda, nos sustenta. Seja ela da forma que você acredita, seja ela da forma que você busca. A fé nesse momento nos ajuda, a gente acredita que vai dar certo. Hoje ela está saindo super bem. Então, eu senti um desejo muito grande de trazer esse tema para vocês, da permissão na vida da gente, para que você também pudesse alcançar. Talvez você que mandou essa mensagem, talvez você que está ouvindo essa live, assistindo essa live hoje, possa permitir mais na sua vida. Eu tive esse desejo de passar isso, de passar coisas que, gente, não foi coisas que outras pessoas passaram, eu estou dizendo coisas que eu passei, ou que até estou passando. Essa permissão é fácil? Não! Mas o que foi fácil na sua vida até agora? Vamos lá. Em 2022, ele me abandonou. Hoje faço... Deixa eu só colocar aqui. Hoje faço tratamento de depressão, ansiedade, síndrome do pânico, fibromialgia, reumatismo articular, 3 problemas sérios de coluna. Olha, deixa eu te falar. Isso tudo tá no emocional. Você precisa tratar o emocional. Porque o remédio, gente, claro, é abençoado, ele vai nos ajudar a tirar as dores, a passar aquela, a crise de ansiedade, mas ele não vai tratar a causa, minha amiga. Não vai tratar a causa. Sem você tratar o que causou. Olha o peso que ela carrega, pessoal. Ela carrega o peso nas costas até hoje. Mesmo ficando livre, ela carrega a casa dela nas costas. Você precisa tirar esse peso das suas costas.
Toda doença física tem o emocional por trás. Tem como que é o termo? Tem uma raiz emocional. Se a gente não trata a raiz emocional, o problema a gente só vai mudando de médico, de remédio, fibromialgia, toda a tensão dos músculos do corpo que doem. Você está carregando, minha amiga, essa dor que você passou sua vida inteira, você está grudada nela. Você precisa ficar livre dessa dor. Você ficar livre dessa situação. Você ainda carrega com você tudo aquilo que você passou. Mesmo indo embora, as dores estão com você. E para que você fique livre disso, você precisa tratar a causa. Toda dificuldade que você passou, já passou. E é isso que você precisa pensar. Só que para isso a gente precisa tratar. Se a gente tratasse o emocional, a gente ficaria livre de um monte de remédio. A gente ficaria livre de várias medicações aí. Por que não há tanto investimento em psicoterapia quanto em farmácias, laboratórios? Por quê? Já parou para pensar? É justamente para que a gente não melhore assim totalmente, né? A gente pode melhorar só um pouquinho, que aí a gente vai estar sempre ali. Vai estar sempre precisando do laboratório, do remédio, do médico. Claro que tem sua importância. Não estou desmerecendo ninguém. Mas tratar o emocional seria muito mais valioso. Porque você ficaria livre daquilo que te pesa. Por que essa coluna está maltratada? Por que essas doenças estão judiando dela? Porque é como se fosse uma metáfora, né, gente? Mas é como se fosse um castigo que ela está se dando por causa de tudo aquilo que ela passou. O corpo tá como se fosse assim, você foi abandonada, você não merece. Agora eu falo, você merece. Você não foi abandonada, você teve um livramento. Isso, a maneira com que a gente enxerga as coisas pode fazer toda a diferença. Agora, olha só, as estratégias, voltando na questão da permissão, o que a gente pode fazer para poder conseguir essa permissão? Para vencer esse medo? O autoconhecimento. A gente precisa se conhecer. A gente precisa realmente entender o que se passa dentro da gente para a gente vencer aquele medo. Que é o que eu falei. Às vezes vem do relacionamento, às vezes vem da maneira que foi criado. Ah, isso não pode, isso não deve, não faz assim, senta direito. Coisa simples, que eu sei que ninguém fez por mal, mas que a gente ficou naquele molde. Nós não temos que caber no molde de ninguém. Eu falei sobre isso ontem, que se eu pudesse dar um conselho para as pessoas, eu ia dizer para desconstruir, construir, reconstruir, transformar, fazer algo novo, sem perder a essência. Sem você deixar de ser você mesma para caber em molde nenhum, para caber em pessoas nenhumas, para caber em maneira de ninguém, na maneira de ninguém tratar, na maneira de ninguém. Você não tem que se encaixar nos padrões de ninguém. E eu ainda falei, a árvore, ela fica linda. A beleza dela vem da força da raiz. A raiz é forte.
Então é isso que você precisa permitir. Florescer, construir, reconstruir, transformar, mas nunca perder a sua essência, nunca deixar de ser você mesmo. Desmistificar, gente, os medos, falar, escrever sobre eles, conversar com alguém de confiança, buscar uma ajuda. A visualização positiva, a gente vê as coisas como eu estou fazendo aqui agora com você. Talvez você não tenha pensado nisso antes. Talvez você não percebeu. Vamos lá. Estava encostada pelo INSS e recebendo um salário, fui negado por ser julgada sem dever. O INSS negou o meu benefício porque eu estou presa em regime fechado. Nunca pensei em uma delegacia, nunca pisei numa delegacia e hoje chegou uma carta do banco que eu recebi que eu estou devendo um empréstimo de R$3.000 que não fiz. Olha, eu entendo toda essa situação, mas será que vai resolver você não correr atrás e não se permitir encontrar forças para sair disso tudo? Será que isso, claro que você está passando, não é fácil de forma nenhuma, mas como eu falei, nada é fácil. Nada que a gente passa na vida é fácil. Mas você não precisa desse benefício. Você não precisa desse benefício, você precisa tratar o seu emocional. Você precisa ficar livre dessas doenças para que você não precise disso e pague a sua dívida. Quando eu permiti que a minha filha fizesse uma faculdade particular de medicina, eu também não tinha todo o dinheiro disponível. Mas eu fui um dia de cada vez, priorizando aquilo que eu queria, vendo aquilo que era importante. E isso é que está me permitindo, há 2 anos, pagar essa faculdade. Talvez também você não tenha condição. Eu sei que você não deve esses 3.000. Eu entendo. Mas permita-se não precisar desse benefício. O que você poderia fazer hoje, amanhã, um passinho de cada vez? Primeira coisa é buscar uma ajuda para que você consiga sair dessa situação do seu físico. Porque se você estiver bem, você vai conseguir trabalhar, você não vai depender desse INSS. Você não vai precisar disso. Você vai conseguir sozinha. Pensa nisso. Pensa nisso. Voltando um pouquinho aqui ainda, gente. Essa visualização positiva é isso. Ao invés de eu ficar vendo tudo que essa nossa amiga está passando pelo lado ruim, é importante a gente ver o que ela pode fazer para sair disso. Porque vai adiantar a gente ficar vendo o que ela está passando sem olhar o que ela pode melhorar para ela? Isso vai resolver? Ela precisa tratar toda essa parte emocional para que ela tenha forças para trabalhar, para que ela consiga pagar o deve que não deve, ou provar e comprovar, para ela conseguir sair dessa situação.
eu também não tinha condição. Se fosse colocar na ponta do lápis, quanto fica uma faculdade de medicina? Quanto fica morar fora? Um apartamento, alimentação, transporte. Pensa para você ver. Se a gente for colocar na ponta do lápis, não é assim? Mas a gente vai na fé e na permissão. E sabe o que a gente pode colocar como fé também? Foco e energia. Esse foco e essa energia, que é a fé, a gente vai correr atrás. O foco é aquilo que eu quero e a energia é o que eu vou disponibilizar para conseguir. Então, olha, é importante pensar nesse lado positivo de tudo. Teve uma live que eu falei sobre a pedra. Estão lembrados? Quem estava na live, nas outras lives aí? Eu falei sobre a pedra. A pedra, ela faz parte da história. Da história mesmo, da humanidade. Mas o que a gente faz com ela é que depende. Davi matou Golias com uma pedra. Não foi? E Michelangelo fez as suas obras de artes na pedra. O que você quer fazer com a sua pedra hoje? O que você quer fazer com as suas dificuldades hoje? Ficar presa nela? Talvez assim, tem pessoas que se lamentem, tem pessoas que às vezes fica no vitimismo. Não tô querendo dizer que é o caso da nossa amiga ali, não. Ela passou por tudo isso, ela precisa saber. E eu agradeço cada comentário. Tem mais um comentário aqui. Tenho muito medo da opinião das pessoas. Vivo querendo a aprovação das pessoas, por isso não consigo fazer as coisas. Olha só que interessante, olha. Que eu quero. Pois é. E aí, quem paga as suas contas? São as pessoas? Quem paga as suas contas? A gente tem isso mesmo. Por estar numa sociedade, é claro que uma certa cobrança a gente até atende. Ninguém vai sair pelado por aí, né, gente? Lógico. Mas o que essa pessoa vai pensar de mim? O problema é dela. Pense o que quiser. Pense o que quiser. Por quê? Porque eu tenho que pensar em mim. E pensar em mim não é egoísmo, é amor próprio. Desde que eu não pise em ninguém. Desde que eu não atrapalhe a vida de ninguém. Eu posso pensar em mim, que é amor próprio. E isso é permitido. E isso sim é importante. Então tem muito isso, né? Das pessoas quererem, obrigado pelo comentário, as pessoas ficarem preocupadas com o que os outros vão pensar. Mas é você que sabe as suas dores, as suas dificuldades, os seus problemas. Deixa eu falar uma coisa também. Quem tem o hábito de falar, não precisa de motivo, gente. Se você é uma pessoa que fica só em casa, a pessoa que fala, ela vai falar, nossa, mas aquela pessoa só fica em casa. Se você começa a sair, nossa, aquela pessoa não para mais em casa. Então, a pessoa que fala, ela não necessita de motivo, ela cria. Então, se a gente for parar para pensar, a gente não faz nada. Mas é importante, às vezes, a gente buscar ajuda, porque às vezes a gente não consegue sozinho. Porque já está tão infiltrada em o que os outros vão pensar, você não pode fazer isso, que é muito difícil mesmo a gente não pensar. Por isso que é importante tratar. Por isso que é importante a gente quebrar, é um padrão. Isso aí é um padrão. De ficar sempre olhando primeiro o que o outro vai pensar para depois a gente fazer alguma coisa. Mas na hora que tá sofrendo, que tá com dificuldade, ninguém vem perguntar o que você tá passando se você precisa de ajuda, não é? Então por que você tem que pensar o que o outro tá pensando?
Então, quando acontecer essa situação, pensa nisso. O que o outro vai pensar? Tá, mas se ele fala, ele vai pensar de qualquer forma. E se ele não é de falar, ele nem vai pensar. Nem vai pensar. Tá aqui dentro da cabeça da gente. As pessoas falarem, às vezes eu é quem penso. Às vezes sou eu é que crio o que a pessoa vai pensar. E a pessoa às vezes nem tá pensando daquela forma. Mas como eu já criei aquele hábito, eu acho que vai acontecer. Então, às vezes, a gente precisa dessa ajuda mesmo para virar essa chavinha e conseguir não ficar pensando o que os outros vão achar ou deixar de achar. Mas quando pensar, deixa esse pensamento, é o pensamento, a visualização positiva, né? O que os outros vão pensar? Problema deles, pensem o que quiser. Eu vou fazer o que é melhor para mim. Porque na hora de sofrer, sou eu. Na hora de chorar, sou eu. Na hora de passar um problema, sou eu. Ela não vem aqui perguntar o que eu tô passando. Então, pense o que quiser.